Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Uma equipe do IBAMA foi atacada durante uma operação contra invasores e gado ilegal em São Félix do Xingu, no Pará. Uma pessoa acabou sendo assassinada durante a emboscada. A operação foi para cumprir uma decisão do STF para a retirada de invasores, onde a região é marcada por conflitos fundiários. Durante uma operação federal na terra indígena Apiteruá, no sul do Pará, trouxe novamente à tona a violência associada à retirada de atividades ilegais em territórios indígenas e a precariedade das condições de segurança enfrentadas por quem atua nessas ações. A morte de Marcos Antônio Pereira da Cruz, vaqueiro contratado pelo Instituto, foi confirmado pelo IBAMA. O ataque ocorreu enquanto uma equipe do governo federal cumpria a decisão do Supremo Tribunal Federal. Durante a operação, Marcos Antônio foi emboscado e atingido por disparos de arma de fogo. Ele chegou a receber atendimento emergencial e foi removido de helicóptero para o hospital de São Félix do Xingu, mas não resistiu aos ferimentos. A operação integra um conjunto de medidas determinadas pelo STF para garantir a retirada de invasores, conter a criação ilegal de gado e reduzir a pressão ambiental sobre a TI Apiteruá. Em nota, o Ministério dos Povos Indígenas e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, lamentaram o ocorrido, condenaram o ataque e afirmaram que a ação tinha como objetivo a proteção do território indígena e a conservação ambiental. As autoridades informaram que as medidas de apuração já foram adotadas para identificar e responsabilizar os responsáveis pelo crime. E mudando de assunto, moradores de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ficaram ilhados depois de um temporal de cerca de 1 hora causar muitos estragos na cidade. Ruas ficaram alagadas e crateras foram abertas. Na noite desta segunda-feira, choveu em Juiz de Fora. O equivale a 1/3 da média histórica do mês todo. O temporal de aproximadamente 112 milímetros em apenas 1 hora causou diversos estragos. Pessoas ficaram ilhadas sobre ônibus, outras precisaram ser resgatadas pelo corpo de bombeiros. Crateras se abriram e ruas ficaram inundadas. Além do alto volume de chuva, a instalação veio acompanhada de rajadas de vento que podem chegar a 70 km por hora. Vento da nebulosidade e possibilidade de tempestades severas. Esse conjunto de fatores explica por que, em pouco tempo, ruas ficaram alagadas, bairros foram tomados pela água e passageiros chegaram a subir no teto de ônibus para se proteger. Segundo a Defesa Civil, o rio Paraibuna subiu 2 metros, alcançando 3,2 metros por volta das 7 da noite. Já o córrego Humaitá, no bairro Industrial, e o córrego Ribeirão das Rosas, no bairro Vila dos Sonhos, deixando ruas próximas alagadas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de perigo para toda a região. A previsão é de que a instabilidade em atuação na região sudeste mantenha condições favoráveis para temporais em Minas Gerais e se intensifique com a chegada de uma frente fria. A previsão de chuvas intensas, com grandes acumulados de chuva na zona da mata, principalmente na divisa com o Rio de Janeiro. O tempo chuvoso deve permanecer chuvoso em todo o estado, pelo menos até a quarta-feira. O calor continua e a previsão é de termômetros variando em até 30 graus. A Defesa Civil alerta que o risco não se limita aos alagamentos. Ao considerar os volumes já registrados e o que ainda está previsto, cresce também a possibilidade de enxurradas e deslizamentos de terra, principalmente em áreas vulneráveis. E pelo menos 7 pessoas morreram por causa das chuvas em São Paulo e um homem continua desaparecido. E um motorista desapareceu em Guarulhos, na Grande São Paulo, depois da forte chuva que atingiu a cidade na tarde de terça-feira. O carro em que ele estava foi arrastado pela enxurrada e caiu em um córrego, no bairro do Tabuão, que passa por baixo de várias casas e deságua no rio Tietê.
Segundo os bombeiros, havia 2 pessoas dentro do veículo. O carro, um utilitário branco, parou próximo a uma casa construída sobre o córrego. Moradores afirmam que a grade de proteção que deveria separar a rua do córrego já estava caída há algum tempo. No momento do acidente, por volta das 5h30 da tarde, pessoas tentaram abrir o veículo, mas ele já estava vazio. Durante toda a manhã, bombeiros fizeram buscas no local, com o apoio de uma retroescavadeira para retirar lixo e facilitar o trabalho no local. Dezembro tem sido marcado por várias mortes causadas pela chuva. Em Ilhabela, no litoral norte, um homem foi arrastado pela correnteza e outro morreu soterrado após o desabamento de um muro. A Defesa Civil mantém um alerta para forte chuva e orienta a população a evitar áreas de risco. E a chuva também castigou o Rio de Janeiro. Passageiros de um ônibus ficaram ilhados por causa do forte temporal e tiveram que ser resgatados. Os passageiros de um ônibus precisaram ser resgatados de bote no meio de um alagamento na rua Camaipi, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira, quando uma frente fria chegou trazendo muita chuva. Os bombeiros usaram uma embarcação para tirar 14 pessoas de dentro do coletivo. Os moradores da mesma rua contam que as casas ficaram alagadas. Trabalhadores tiveram que mudar o caminho para o trabalho devido à paralisação de trens e desvio de ruas inundadas. A cidade do Rio entrou às 6h45 da manhã no estágio 2, de acordo com o Centro de Operações e Resiliência. Esse é o segundo nível de uma escala de 5 que indicam o impacto ao cidadão e sinaliza que os moradores devem ficar atentos às ocorrências com possibilidade de agravamento. O tempo mudou por causa de uma passagem de uma frente fria. O Climatempo alerta que todo o estado deve ter volumes de chuva que podem chegar aos 100 milímetros em 24 horas e até ultrapassar essa marca, no caso de alguns municípios da região serrana. Petrópolis já está em alerta extremo. Em apenas uma hora choveu cerca de 60 milímetros. A Defesa Civil emitiu alerta às 7h29 da manhã e a prefeitura local suspendeu as aulas municipais e fechou o centro histórico. Imagens impressionantes circulam nas redes sociais mostrando a força da enxurrada. Além da chuva, a previsão é de rajadas de vento de até 70 km por hora ao longo de todo o dia. As temperaturas não devem ultrapassar os 25 graus. Até a próxima sexta, a previsão é de temperaturas amenas, abaixo dos 30 graus, e tempo instável. O sol volta com força somente no fim de semana. E essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!